Amém, família? Amém. Sou Dudu, um adicto. Fala, Dudu. Queria desejar a todos um bom dia. Amém. Gostaria também de agradecer e parabenizar também nosso amigo, cadê ele? Igor? Tá ali. Ou Iago. Sempre confundo Igor com Iago. Eu vejo quando acontece esse tipo de situação. Chega pra cá, Jefferson. Pode vir assim, não tem problema não. Tem uma cadeira aqui, ó. Porque às vezes a gente tá, meio para baixo e tal, e às vezes não quer vir, não quer participar. Mas eu fui lá, conversei com ele, e ele fez um movimento contrário. Que isso faz parte de recuperação. Ele fez um movimento contrário e está aqui, ó, sentado. Né? Boa vontade, teve mente aberta, ouviu e veio para cá. Eu acredito que isso seja o melhor para ele. Tenho certeza disso. Amém? Então hoje, primeiramente eu queria pedir a todos que queiram que possam curvar suas cabeças, serenar seus corações, elevar seu pensamento ao poder superior da maneira como cada um compreende e aceita. E vamos orar. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por esse dia, Senhor. Te agradeço, Senhor, também por ser canal, por trazer essa palavra de recuperação, essa palavra que vai trazer, Senhor, frutos para o nosso tratamento, para que a gente possa estar crescendo, Senhor. Estar crescendo cada dia mais e mais e tendo ferramentas para poder trabalhar essa doença, Pai, que não tem cura, mas que nós podemos mantê-la parada, podemos mantê-la quieta. É isso que eu te agradeço e oro em nome de Jesus. A nossa gratidão diz: Deus, conceda-me a serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona e vale a pena na prática. Amém? Eu vou começar hoje pegando um pouco aqui desse livro azul, né, que nós usamos aqui, certo? Quem tem esse livro tem uma riqueza nas mãos. Aquele que tem esse livro, ele pode se identificar. Esse livro, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu posso dizer o Eduardo antes dessa literatura e o Eduardo depois dessa literatura. Até porque a questão da palavra, eu já conhecia muita coisa, mas da literatura eu não conhecia nada. Eu rejeitava. Amém? E depois nós vamos ver outra partezinha. Amém? Eu vou ler só alguns parágrafos aqui, só para que você possa entender, na verdade, o que é um adicto segundo a literatura. Se você tem essa literatura, foi como eu disse, você tem o ouro nas mãos, certo? Então ela fala assim, no capítulo 1, quem é um adicto? Né? Diga assim, eu sou um adicto. Aquele que crê que é um adicto. Aquele que entende que é um adicto. Certo? Se você não se identifica como adicto ainda, procure perceber. Mas talvez depois desse texto você pode se situar e ver que você tem esse problema. Porque a partir do momento que eu comecei a ler essa literatura, eu comecei a me identificar. Porque tudo que eu lia dizia, está falando de mim, está falando de mim. Vamos lá, quem é um adicto? A maioria de nós não precisa pensar duas vezes sobre essa pergunta. Nós sabemos. Toda a nossa vida e nossos pensamentos estavam centrados em drogas. Eu vou falar assim porque quem fala que toda a nossa vida, eu acho que toda a nossa vida eu posso só contar desde que eu me entendo de gente. Né? Não vou falar da parte de criança, se bem que tem crianças e a gente sabe que de 10, 12,
9, 13 anos que já estão usando drogas por aí. A gente está vendo aí nas escolas o pessoal passando corretivo, as crianças e os adolescentes passando corretivo nas cadeiras, raspando, virando pó e cheirando. Corretivo. Está uma cultura, né, de adicção. Então eu acredito que esses mesmos que fazem isso, no dia que tiverem contato com pó, eles vão querer cheirar. Ou não. Né? Então toda a nossa vida e nossos pensamentos estavam centrados em drogas, de uma forma ou de outra. Obtendo, usando e encontrando maneiras e meios de conseguir mais. Eu digo, está falando comigo. Está falando de mim isso aqui. Porque era o que eu fazia. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Resumindo, um adicto é um homem ou uma mulher cuja a vida é controlada pelas drogas. Aqui fala drogas. Mas a vida pode ser controlada por qualquer coisa além das drogas, principalmente os comportamentos. Estamos nas garras de uma doença contínua e progressiva, que termina sempre da mesma maneira. Sempre ela vai terminar da mesma maneira. Prisões, instituições e morte. Sempre vai ser assim. Prisões, instituições e morte. Se não parar, você vai entrar nessa. Eu não vou perguntar nem quem já foi preso aqui. Né? Vou nem perguntar. Nem quem passou já por instituições. Né? Isso aqui já é uma instituição. Você já está passando. Você vai esperar a morte? Não é legal não, viu? Olha, eu nunca morri e nem tenho inveja de quem morreu. Viu? Então, aqueles de nós que encontraram o programa de Narcóticos Anônimos não precisam pensar duas vezes sobre a pergunta quem é um adicto. Se você encontrou esse programa, eu acredito que você não vai pensar duas vezes, porque o programa ele vai falar, ele vai relatar coisas que você fazia. E vai ligar essas coisas que você fazia à adicção. Vai linkar, vai relacionar a adicção. Então nós sabemos, nossa experiência é a seguinte. Como somos adictos, o uso de qualquer substância que altere nossa mente ou nosso humor provoca um problema em qualquer área da vida. A adicção é uma doença que envolve mais do que o uso de drogas. Está vendo aqui? Em cima ele falou que é uma pessoa controlada por drogas, mas aqui embaixo já fala que envolve mais do que o uso de drogas. Alguns de nós acreditam que a nossa doença já estava presente muito antes de termos usado pela primeira vez. A gente só fez ativá-la. Um botãozinho de start no nosso cérebro. Então a maioria de nós não se considerava adicta antes de chegar ao programa de Narcóticos Anônimos, que é essa programação que nós seguimos aqui. Amém? Tem uma cadeira aqui, moça. Então, a adicção é uma doença que envolve mais do que o uso de drogas. A parte comportamental, ela é extremamente observável. Por quê? Porque, meu irmão, quando eu percebo que meu comportamento mudou diante de uma situação, eu já vejo que eu recaí. A questão é comportamental. O uso de droga é só a cereja do bolo. É só a cerejinha do bolo. Você sai daqui de boa, massa. Vai para casa, o cara chega em casa, tá fazendo tudo certinho, ajudando em casa, forra a sua própria cama, deixa de estar jogando, se torna uma pessoa responsável.
Daqui a pouco você está mentindo. Como eu falei ontem, já começa a recair em comportamento. Você já está mentindo, você já está sendo desonesto, manipulando, né? Todos esses apetrechos da adicção, do adicto manipulador. E o pior, que ele começa a enganar a si mesmo. Alguns de nós acreditam que a nossa doença já estava presente. Muito antes, eu acredito nisso. A minha doença já estava presente em mim, antes de eu usar pela primeira vez. Só que foi o que aconteceu. Quando eu usei pela primeira vez, ativou a adicção ativa. Eu comecei e eu me tornei um dependente. Eu tornei-me um dependente a partir do momento que eu comecei a usar a substância. Só que eu preciso parar com isso, porque senão o final é o quê? Instituições, cadeia ou morte. Eu não quero isso. Eu aprendi aqui a ter amor pela minha própria vida, coisa que eu não tinha. Para mim tanto fazia morrer como estar vivo. Hoje não. Hoje não. Hoje, por causa de cada um de vocês que me ajudam, com toda a dificuldade que eu tenho, que vocês sabem, mas vocês me ajudam. Eu venho porque vocês me ajudam. E vocês me ajudam por quê? Pelo meu esforço de ajudar vocês. Quando eu me esforço para ajudar cada um de vocês, eu estou sendo ajudado. Eu vou usar mais uma vez o exemplo de Iago. Como eu fiquei feliz agora. Porque foi um, foi outro, tal, não sei o quê. Mas eu fui lá, conversei com ele e ele veio. Eu consegui ajudá-lo, sim ou não? Sim. Ele estava no núcleo da doença, isolado. Se ficar isolado, meu irmão, é cada vez pior, só vai piorar. Faz um esforço para que você possa melhorar. Amém? Amém. Então a maioria de nós não se considerava adicta antes de chegar ao programa de narcóticos anônimos. Isso aqui fala de a maioria. Antes fala, alguns de nós acreditam que a nossa doença já estava presente. No próximo parágrafo diz, a maioria de nós não se considerava adicta antes de chegar ao programa de narcóticos anônimos. Né? Agora, é meio que discrepante. Eu acabei de dizer a vocês que eu acredito que eu já tinha a doença antes. Mas eu acredito nisso depois que eu cheguei a me considerar um adicto. Antes de conhecer a programação, eu não sabia nem o que era adicção. Que é o que a gente vai falar ali. A informação de que dispunhamos provinha de pessoas mal informadas. Que pessoas são mal informadas são essas? Aqueles que dizem assim, isso é safadeza. Isso é isso, isso é aquilo. Né? Pensávamos que estaria tudo bem enquanto conseguíssemos parar de usar por um tempo. Não tem essa? Usou, não, meu irmão, parei um mês e tal, não sei o quê. Não sou viciado, não. Né? Eu consigo me controlar. Só que a doença, ela é progressiva. Você começa com um pouquinho, daqui a pouco, meu irmão, você está usando todo dia. E quando você está usando todo dia, como ela é progressiva, ela não para. Você está aumentando as quantidades. E vai aumentando, 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 até chegar a um limite que tem que sofrer uma intervenção. Né? Ou uma comunidade terapêutica, aqueles grupos de mútua ajuda que eu falei já não adianta, né? Porque a maioria são leigos, mas ou numa comunidade terapêutica ou num ambulatorial. Certo? Pensávamos que estaria tudo bem quando conseguíssemos parar de usar por um tempo. Focávamos o parar de usar e não o uso. A gente não focava, a gente não observava o uso, a gente observava apenas quando a gente parava de usar.
O uso pouco importava. À medida que a nossa adicção progredia, pensávamos cada vez menos em parar. Somente em desespero, nós nos perguntávamos: será que são as drogas? Aí eu te pergunto, será que são as drogas que estão me trazendo todo esse sofrimento? Será que são as drogas que estão acabando com minha vida, acabando com minha moral, acabando com a vida da minha família? Quantas pessoas têm envolvidas na minha vida? Ei, se tem pessoas envolvidas na tua vida que te levam a isso, meu irmão, sai de perto. E aí, Duduzão? A primeira coisa... E aí, Raul? Chega mais que os leões estão aqui, viu? Amém, família? Amém. Ei, quem contigo não ajunta, espalha. Então isso é apenas um relance do livro azul. Se você não tem, procura obter. Faça o pedido, peça ali a Fábio, certo? Peça para pedir a tua família. Não é muito caro, certo? Mas ele é importante demais para a tua recuperação. Principalmente quando você sair daqui. Então, a temática que eu trouxe hoje tem tudo a ver com isso que a gente falou aqui. Só que vai falar de adicção, drogadição e drogadicto. Então a dependência química não é uma doença aguda. Vamos lá. O que seria uma doença aguda? Câncer. Não, pode ser e pode ser crônico, né? Mas vamos dizer, uma doença aguda seria o quê? Uma dor de ouvido, uma dor de dente, né? Um furúnculo. Uma coisa assim que tem... Não, a adicção ela não é uma doença aguda. Trata-se de um distúrbio crônico e recorrente. É crônico, não tem cura. E recorrente. Ele sempre está acontecendo. Mas está acontecendo se você deixar. Essa decorrência é tão contundente que raramente ocorre abstinência pelo resto da vida depois de uma única tentativa de tratamento. Raramente ocorre abstinência pelo resto da vida depois de uma única tentativa de tratamento. Espera aí. Quando fala única tentativa de tratamento, essa tentativa passou... Essa tentativa, quem foi que teve iniciativa dessa tentativa? Eu mesmo. Porque as tentativas de tratamento, eu vou dizer a você, que dão certo. Porque você resolve tentar. Tentar. Eu vou tentar. Tem pessoas que não querem nem tentar. Elas acham que estão perdidas. Quantas pessoas não entram aqui? Como eu. Entrei aqui, internado, eu vou dizer, vão ser mais 6 meses, meu Deus, de dinheiro e tempo perdido. Mas o tempo perdido de dinheiro seria se eu tivesse ficado lá fora. Porque a destruição ia ser maior e o tempo ia ser perdido também, porque eu já não trabalhava, meu irmão. Já não conseguia trabalhar. Já chegou num nível... Ela já tinha progredido num nível que não tinha como eu trabalhar. A última vez, eu fiquei, como eu já falei aqui, fiquei internado numa boca e era meu plantão na empresa. A cidade de Campina Grande, onde tinha rede de internet, dependia de mim, se desse algum defeito. Nesse dia tiveram que chamar outro cara, porque quando deu meu dia, meu amigo, era defeito que nem prestava. Porque acontece. Fibra ótica não dá muito defeito não, mas para uma cidade inteira. As recaídas da drogadição são uma norma. Portanto, a adicção deve ser abordada mais como uma doença crônica, como se fosse
É uma doença crônica como se fosse diabetes ou uma hipertensão arterial. Certo? Então, essa doença que nós temos, que não é nossa culpa, não é culpa nossa, temos a responsabilidade da recuperação, certo? Ela tem que ser encarada como se fosse um diabetes, uma hipertensão, uma doença de coração, uma coisa assim. Nós temos que vê-la dessa forma. Embora as pessoas aí fora vejam como safadeza, vejam como qualquer outra coisa. Considerando o fato da dependência química ser um distúrbio recorrente e crônico, alguns autores, eu não entendi esse mais realistas, consideram como um bom resultado terapêutico que a recaída, né? O cara tá ali, o fato da dependência química ser um distúrbio recorrente e crônico, considera um bom resultado terapêutico, tal como se deseja no tratamento da hipertensão arterial, asma brônquica, reumatismo, diabetes. Porque eu sou diabético. Pensa que não, meu irmão, minha diabetes, a taxa de glicose está lá em cima. Pensa que não, minha pressão está lá em cima. Não tem gente aqui, né? Cadê? Se a Ligiane mesmo, a pressão dela ontem estava 19. Por nada. Tomou a medicação, ficou de boa. Mas de repente dá esses picos. Uma redução significativa do consumo da droga e longos períodos de abstinência, supondo a ocorrência de recaídas ocasionalmente. Pronto. É isso aqui, ó. Supondo a ocorrência de recaídas ocasionalmente. São esses autores realistas que consideram como um bom resultado. Alguns autores, que é o que eu disse assim, eu não entendi esse mais realistas, né? E não entendi e entendi. Mais realistas, eles aceitam e aceitam isso como um razoável sucesso terapêutico. O quê? Uma recaída. Teve um companheiro nosso aqui, que ele passou um tempo aqui, passou os 6 meses aqui, saiu, passou 15 dias em casa, recaiu, passou 4 dias no uso e voltou para casa. Quando voltou para casa, aí disse, não, eu não quero mais isso para minha vida. E não quis mais. E tá limpo. Já tem mais de mês. Funcionou a programação? Funcionou. Mas aconteceu isso aqui com ele. Ele recaiu. Então, eles atribuem esse tipo de recaída como um sucesso terapêutico. Pode ser, se o cara recair e tal, voltar a si mesmo, lembrar da programação, voltar a fazer, a praticar os 12 passos, ter o despertar espiritual, como ele teve, que eu sei que teve. Então, eu considero também um bom resultado terapêutico, não é? Mas assim, eu não quero dizer que recaída seja uma coisa boa, não quero botar recaída, não, usar isso como, não, mesmo que eu recaia e volte ao normal, porque numa dessa de recair pode ser que não volte, ele voltou, mas talvez se eu recair eu não volte, e aí? Talvez para você, se você recair, talvez você não volte. E aí? Então é melhor fazer o quê? Evitar. Muitos acham que esse seria um padrão razoável de sucesso terapêutico. Da mesma forma que em outras doenças crônicas, ou seja, o controle da doença, mas não a cura definitiva. A cura definitiva não tem, certo? Agora, o controle tem. E eu acredito que tem um controle definitivo. Agora, esse controle definitivo, nós só alcançamos ele colocando uma coisa na nossa cabeça, que é viver um dia de cada vez. Viveu só por hoje. Meu irmão, quantos problemas a droga te causou já?
Ou tem alguém aqui assim que usou droga e não teve problema nenhum? Se tiver, eu queria saber o segredo. Porque droga é legal, né? Deixa o cara doidão. Mas se não tiver problema nenhum, é massa. Eu acho que se droga não tivesse problema, não afetasse a saúde, não afetasse a família, todo mundo usava. Né? Ei! Eu não vou mentir para agradar ninguém, não. Tá aqui quem gosta. Mas também tá aqui quem não pode. Eu não posso, de maneira nenhuma, usar droga. Não posso mais. Eu não posso recair mais em comportamento. Eu não posso mais. O comportamento, quando eu recair, vai começar a fazer com que eu minta, com que eu seja desonesto, com que eu manipule. E quando isso acontecer, vai chegar a hora de eu tomar aquele copinho geladinho, né? Não sei qual é a sua preferida, mas, né? Tem a Heineken, tem a Brahma Puro Malte. Tem a Ice. Tem essa também? Essa não é do meu tempo, não. Eu sou... Smirnoff Ice. Pronto, eu não gosto muito desse, né? Eu já tomei. De limão, né? Pronto. Aí chega nele. Mas você não para só em um. Para uma cebola, eu duvido. Eu duvido. Primeiro, que comprando um é um preço, comprando 6 é outro, né? Aí o cabo já compra as 6. Aí diz, eu vou devagarinho. Com 5 minutos o cabo, meu irmão, tava furado essas garrafas. Aí já pega mais 6. Daqui a pouco, meu irmão, a fissura vem, porque nosso cérebro elegeu a nossa substância de preferência, seja a cocaína, seja o crack, seja o doce, seja a maconha. E o cara beber e fumar maconha é uma doideira, viu? Fica fora de si. Fora de si. E vocês sabem, a cocaína também. Beber, usar cocaína é outra doideira. Né? Pode entupir de cana que não dá nada. Fica inerte. E falando do crack, meu irmão, você pode estar bêbado do jeito que for. Deu o primeiro pipoca, o cabo fica bonzinho. O que é aquilo, hein? Pode quebrar um dedo. Tá nem aí. Não, é tão interessante a compulsão pelo crack, que muitas vezes você vai, né, fazer o uso, você coloca ali o cachimbo, você vai, coloca a pedra, você risca o isqueiro queima teu dedo e tu não deixa. O isqueiro queima teu dedo que a bola sobe. E tu não termina, tu não desliga o isqueiro enquanto não terminar o pega. É verdade ou não? Por aí você tira. Quer dizer que uma pessoa dessa tem controle, chegar ao ponto de se queimar, ficar com os dedos tudo preto. Tá nem aí, meu irmão. No outro dia tá o cabo escondendo os dedos do povo. Vamos chamar de psicoativa as drogas psicotrópicas. Portanto, com efeito sobre o sistema nervoso central, você sabe o que são drogas psicotrópicas, né? São medicações. Elas têm efeito sobre o sistema nervoso central. Convencionalmente, vamos chamar ainda de psicoativa as drogas de caráter ilícito, cujo efeito por ela produzida é de alguma forma agradável ao usuário. Pois bem, quando se usa uma droga psicoativa, o efeito proporcionado por ela adquire para a pessoa um caráter de recompensa prazerosa. E realmente é. Meu amigo, é um prazer muito grande. Você sente esse prazer. Eu entendo, eu senti isso na pele. E eu sei que cada um aqui sentiu, tanto
o alcoolista, como o drogadicto. Já sentiu isso na pele. Tem gente ainda que usa, por exemplo, geralmente faz uso de álcool com medicações psicoativas. Uma vez, eu acredito que há uns 20 anos atrás, não, uns 25 anos atrás, meu amigo, um cara arrumou para mim 2 cartelas de Rivotril. Eu passei 3 dias dentro de Campina Grande sem ninguém me achar. Era cachaça com Rivotril. Eu não sabia nem quem eu era, nem onde eu estava, nada. Eu só sei que nada sei. Sabe onde vieram me encontrar? Num açude, pescando, de madrugada, dentro do Genipapo. Um distrito que tem em Campina Grande, longe de Campina. Agora me pergunto como é que eu cheguei lá. Foi em uma nave, só pode. Porque eu não sei não. Quem me encontrou foi meu pai e alguns amigos meus que sabiam. Essa medicação, ela pode gerar suicídio. Então ele teve muita sorte de estar nessa vibe ainda aí pescando. Ele podia ter morrido lá mesmo. Então a gente faz coisas sem pensar. A insanidade faz isso. Outro tipo de insanidade. Tem pessoas que usam cocaína com psicotrópicos também. Como diazepam, como quetiapina, como Rivotril, Neosine. Pronto. Aí, meu amigo, o coração vai para as alturas. E se você tem amor à sua vida, nunca mais volta a fazer isso não. E se você não tem amor à sua vida, certo? Começa a aprender a ter amor à sua vida aqui. É porque tua vida vale muito. Tua vida vale muito. Você tem muita coisa boa para fazer pelas pessoas. A maioria das definições de adicção a drogas ou dependência de substâncias inclui descrições do tipo: indivíduo completamente dominado pelo uso de droga. Isso é um uso compulsivo. Ele é totalmente dominado. E vários sintomas ou critérios que refletem a perda de controle sobre o consumo de drogas. O tema drogas é muito complexo. Por quê? Porque envolve muita coisa. Por que envolve muita coisa? Porque cada indivíduo tem uma personalidade diferente. E cada personalidade dessa tem um prazer diferente. Cada personalidade dessa trata a droga de maneira diferente. A lombra é diferente. O barato é diferente. Amém? Então estamos aqui para aprender isso, para entender o quê? Entender o que é a adicção e começar a nos conhecer. Precisamos nos conhecer. Para saber que tipo de adicto eu sou. Espera aí, o que é que eu gosto? Aonde é que eu erro? Para que eu comece a perceber e comece a frear. Usando o quê? As ferramentas que estamos recebendo aqui. Amém. Amém. Então é muito importante isso. É como eu sempre digo. Eu não me conhecia. Eu vim me conhecer aqui. Saber quem eu era aqui. Saber por que eu fazia aquilo aqui. Por que foi que eu fazia aquilo? Onde é que está a raiz do problema? Sabe qual foi a raiz do meu problema? Rapaz, eu com 9 anos de idade, mais ou menos, 9, 10 anos de idade, eu não conhecia. Quando o cara falava em droga perto de mim, eu só faltava me esconder debaixo da cama. Droga? Deus me livre. Mas um dia, eu não estou atribuindo isso a ele, né? Até porque na época dele era diferente. Nós hoje estamos em tempos diferentes. Na época do meu pai,
Vocês sabem o que é lança-perfume, não sabe? Mata, viu? E bem rapidinho. Não, lança-perfume é diferente. Então, o que é que aconteceu? Eu vi ele numa roda de amigos e parentes, né? Assim, numa festa em família, falando a respeito de baile de carnaval. E eles conversando e eu perto, prestando atenção, né? Menina é fogo. E eu prestando atenção na conversa. Prestando atenção naquela conversa. E eles falaram, e teve uma hora que falaram, né? Não, baile de carnaval, não sei o quê, e a gente comprava aquelas lança-perfume. E eu já tinha ouvido falar em lança-perfume, que lança-perfume era droga. Aí quando ele falou em lança-perfume, eu digo, oxe, meu pai falou em droga? Meu pai, o meu? E agora? Aí eu puxei na camisa dele assim, eu disse, pai, o que é lança-perfume? Só que eu sabia o que era lança-perfume. Aí, tá vendo que eu já era adicto? Isso foi o quê? Manipulação. Pai, o que é lança-perfume? Ele disse, olhou pra mim assim, só que eu já sabia que era droga. Eu lembro como se fosse hoje, ele botou a mão na minha cabeça e disse assim, não, vai chegar a hora que você vai descobrir o que é isso. Algo foi que ficou na minha cabeça? A ansiedade de chegar a hora de conhecer. Agora me diga se quando eu comecei a usar droga, eu pensei nisso. Eu não pensei nisso. Mas quando a oportunidade apareceu, eu usei. Eu nem me lembrei disso. Estava lá no meu subconsciente. Eu usei. Depois que eu usei aquilo, aí depois eu usei loló primeiro, que era a mesma coisa, que não é. A ressaca é triste. Depois eu usei lança, depois eu cheirei tine, cheirei cola, fumei maconha, todo o que você pensar eu já usei. Total flex. E aí foi, aumentando a drogadição até chegar no crack. No crack a destruição foi total. Mas depois, quando eu cheguei aqui, foi que eu fui me conhecer, entender a raiz do problema. Você precisa entender a raiz do problema. Onde foi que você começou a tomar cachaça? Aonde foi que você começou a usar cocaína? Por que você começou a usar droga, álcool? Em tudo tem um motivo. Onde foi que você se decepcionou, se frustrou? Qual foi a frustração? Você tem que trabalhar isso em você, para que você possa sair desse triângulo. Mais tarde eu vou dar a temática sobre o triângulo da autoobsessão, que é para completar isso aqui. Então o tema drogas é muito complexo, multidimensional e tem atraído a atenção da maioria dos países. Por quê? Porque isso é um assunto, isso é um problema de saúde pública. Aumenta a violência ou não? Nas últimas 2 décadas, importantes avanços nas ciências do comportamento e nas neurociências vieram contribuir para um melhor entendimento na questão do abuso de drogas e da drogadição. Droga, mas adicção. Tá vendo que é separado? Drogadição somos nós que estamos usando. Mas nós podemos ser adictos sem o uso de droga. A neurociência vem identificando circuitos neuronais envolvidos em todos tipos de abusos conhecidos, assinalando regiões cerebrais. Neuroreceptores, neurotransmissores e as vias neurológicas comuns afetadas pela droga. Também têm sido identificados os principais receptores das drogas, suscetíveis de abuso, assim como todas as ligações naturais da maior parte desses receptores. Pronto, eu vou dar só um exemplo aqui. Para quem usa muita maconha. Quem gosta de usar maconha. Certo? Isso aí já é provado pela ciência que ela consegue matar os neurônios. O neurônio é uma célula do cérebro. Esse neurônio ele tem uma ligação com todos os outros.
eles passam informações de uns para os outros. E eles não são ligados fisicamente. Eles só chegam bem pertinho um do outro. Então, como é que ele passa essa informação de um para o outro? Através de um processo chamado sinapse. Essa sinapse é como se fosse um pulso elétrico. Não é como se fosse, não. É um pulso elétrico. Você já acendeu um fogão elétrico? Ele não faz aquele pss, né? Para acender. É aquilo ali que um neurônio faz, uma célula cerebral faz para outra. Quando a maconha consegue desativar ou matar uma célula cerebral dessa, então aquela comunicação vai ser interrompida. Então chega um ponto que a esquizofrenia por uso de maconha chega. Daqui a pouco está o caba lerdo. Daqui a pouco está o cara, para pensar, para fazer uma conta simples, ele não consegue. Por quê? Porque a mente dele, o cérebro dele já está muito comprometido. Também têm sido identificados os principais receptores das drogas sucessivas de abuso, né? Assim como todas as ligações naturais da maior parte desses receptores. Neurologicamente, a drogadição deve ser considerada uma doença. Então, a drogadição também é considerada uma doença neurológica. É uma neuropatia. Ela está ligada a alterações na estrutura e funções cerebrais. E isso torna a drogadição fundamentalmente uma doença cerebral. Inicialmente, o uso de drogas é um comportamento voluntário, mas com o uso prolongado, um interruptor no cérebro parece ligar-se. E quando o interruptor é ligado, o indivíduo entra em estado de dependência química, caracterizado pela busca e consumo compulsivo da droga. Amém? É o botãozinho de start. Você está lá. E começa com esse uso prolongado. Quando começa o uso prolongado, quando começa a progressão, esse botãozinho no cérebro é ativado. E quando ele é ativado, aí você entra em estado de dependência química, que é caracterizado pelo abuso compulsivo da droga. Amém? Então você entendeu um pouco sobre adicção, o que é um adicto, sobre adicção, drogadição, o que é a doença, e o drogadicto, que sou eu quando estou em uso. Então o que é que eu posso fazer, meu irmão, para frear isso? A gente viu ontem. O que é que eu posso fazer? Praticar os 12 passos. Praticar os 12 passos. Eu consigo frear a minha drogadição quando eu pratico os 12 passos. Eu não estou falando frear aqui dentro, não. Eu estou falando frear lá fora. Eu estou falando frear lá fora. O companheiro Jojo ali estava no hotel lá e ele conseguiu frear já com quase, ele não tem nem um mês aqui. Mas ele teve a oportunidade, estava com dinheiro no bolso. Se ele quisesse, ele tinha mandado o cara ir buscar a droga para ele, mas ele não fez isso. Ele podia ter feito. Foi o que aconteceu. Ele freou com as poucas ferramentas que tem. Agora, qual é a diferença? O cara tem menos de um mês, aí outro passa 6 meses e não consegue. Por quê? Porque não quis Por o desejo, meu irmão. não quis recuperar. Ei, se você não tem o desejo de parar, você pode passar 2 anos aqui. Aqui só por brincadeira, levando dia a dia. É, né? Quem quer se recuperar, força. Quem não quer, força também.
Então não adianta você estar aqui enxugando gelo, não. Porque quando você sair, você não vai conseguir frear. Por isso que eu quero pedir sempre a atenção de todos que venham para as temáticas, que venham para a espiritualidade, que é aí aonde a gente vai conseguir fazer alguma coisa por nossas vidas. Porque é como eu digo, eu posso te ajudar, mas se você deixar, se você quiser. Se você não quiser, meu irmão, tem gente que acha até extremo eu falar isso, mas se você não quiser, nem Deus pode fazer nada por você. Deus, ele não vai descer, Deus, ele não vai dizer, meu filho, pare de usar crack, pare de tomar cachaça. E se ele fizer isso, você ainda continua? Porque o querer é teu. O querer é teu. É interessante como aconteceu naquele dia aqui, não precisa citar nome, certo? Como aconteceu naquele dia aqui, antes de terminar, o rapaz desceu. Aí quando ele voltou, eu digo, oxe, rapaz, nem terminou, você já desceu? Ele disse, não, eu fui estourar uma espinha, só que eu tinha visto que ele foi acender um cigarro. E ele ficou insistindo, mentindo, eu estava falando de honestidade e ele mentindo. E eu disse, não, rapaz, não foi não. Eu vi, ele continuou. Eu dei oportunidades a ele, para ele dizer a verdade. Várias vezes, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, eu digo, não, cara, não foi. Eu vi, não, mas não sei o quê, não, mas não sei... É a mesma forma que a gente trata lá fora. A gente fica racionalizando, intelectualizando, manipulando, mentindo, sendo desonesto, com má vontade em tudo. Ei, se for assim lá fora, meu irmão, quando você sair daqui, pode ter certeza que com pouco tempo você volta. Se a família ainda quiser, né? Porque tem família que diz, rapaz, não dá mais não. Olha, tá entregue. Lavei as mãos. Tem família que ainda insiste. Se você vier pra cá, massa. Se não vier, força. Você sabe do que eu estou falando. Amém? Você foi abençoado? Entenderam direitinho aí? Mandar um abraço aqui pro pessoal. Vou ver se eu consigo aqui, porque mesmo é difícil, viu? No celular. O que é que acontece, hein, Rodrigo? Maísa Leão, Gessélia Moura, José Pedro, nosso querido Peu, né? Lourdes Barros, que legal vocês aqui, né? Rodrigo Leles aqui, conosco também. A galera é grande. Cadê o pessoal? Os leões estão por aqui também. Lourdes Barros, quem? São os leões, é. Hilávia Leão, Maísa Leão, estão sempre aqui conosco, né? Um abraço aí para todos vocês, obrigado pela força. Peço que se inscrevam no canal, nos ajude a divulgar, nos ajude a praticar o 12º passo, que é levar essa mensagem àquele adicto que ainda sofre, certo? Então, você nos ajudando a fazer isso, vamos conseguir tirar muitas pessoas das ruas e também informar melhor as famílias que não entendem a doença, que muitas vezes tratam como se fosse qualquer tipo de coisa, menos uma doença. Mas eu digo e afirmo que é uma doença e que tem tratamento e que esse tratamento funciona. Amém? Então, um grande abraço para todos vocês. Sim, o pessoal pode entrar no Instagram também, né? Fonte de Fé no Instagram. Fonte de Fé, arroba Fonte de Fé. Arroba Dudu Recomeço, né? No Instagram, no YouTube, canal Fonte de Fé. E no Facebook é o quê? Dudu Recomeço. É tudo Dudu Recomeço. Instagram,
e Facebook. Só lá no YouTube, que é canal Fonte de Fé. Entra lá, deixa teu joinha, marca lá o sininho, certo? Nos ajuda. A gente precisa de 1000 inscritos para a gente poder fazer as lives diretamente do YouTube, o Filhos de Deus diretamente do YouTube, e vai estar tudo certo, tudo bacana. Deus está nesse negócio, Deus está cuidando do teu ente querido aqui e já vai dar tudo certo. Amém? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.